Roger Guedes na mira dos dois clubes sauditas mais ricos. E o Wendel pode virar reforço do Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece sobre esses dois pontos e fala também sobre Rodrigo Muniz. O Atlético Mineiro não desistiu do acordo com o atleta e já tem um acordo verbal com o jogador. Preciso te contar ainda sobre o Flamengo e invasão de torcedores do Fla nas redes sociais de Sérgio Ramos. Já o São Paulo apresenta um dado que faz dele o melhor do Campeonato Nacional, você vai saber daqui a pouquinho qual é. Tem também atualizações sobre mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, a patrocinadora oficial de Dudu e Companhia Limitada. Tô colocando na tela jogos dessa segunda-feira sim, ainda dá para você fazer a sua fezinha. Pouco mais tarde tem Goiás e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, Deportes Pereira e Cali pelo Campeonato Colombiano, Botafogo de Ribeirão Preto e Criciúma pela Série B e Nacional e Taquari Campeonato Paraguaio. Tô abrindo o jogo do Goiás contra o Galo e a minha sugestão é de empate ou vitória do Atlético Mineiro, resultado que para mim parece mais seguro. E você? Tá pensando para essa noite? Pega o link no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo na Aposta Ganha e vem se divertir comigo. Combinado? Bora começar o nosso noticiário com aquelas informações mais curtinhas para deixar você por dentro do que está rolando. Quero começar contando sobre a invasão de torcedores do Flamengo nas redes sociais de Sérgio Ramos. O ex-zagueiro do PSG, que está livre no mercado, recebeu uma enxurrada de convites de torcedores rubro-negros fazendo campanha para que ele seja contratado. Quero contar também que Corinthians e São Paulo vão se enfrentar na partida decisiva da Copa do Brasil no Morumbi. Jogo de ida da semifinal na Arena em Itaquera, jogo de volta na Casa São Paulina. Em relação a Grêmio e Flamengo, o jogo da volta acontece no Maracanã. Ainda sobre Corinthians e São Paulo, Corinthians tem levado vantagem nos confrontos. Em mata-matas, foram 24 confrontos com 17 vitórias do Corinthians e 7 vitórias do São Paulo. Já nesse século, foram 10 duelos, com 9 classificações corintianas e uma só do São Paulo, essa única, justamente a última, na semifinal do Campeonato Paulista de 2022, triunfo do Tricolor. Bora falar sobre a Lazio, que desistiu oficialmente da contratação do Marcos Leonardo, notícia ruim para o torcedor do Santos, que contava com essa grana. A Lazio fechou para a posição de centroavante com Tati Castellanos, ex-jogador do futebol argentino, teve também no New York City, disputou a última temporada pelo Girona. Já o Botafogo contratou o preparador de goleiros do Cruzeiro, trata-se do Marcelo Grimaldi. Enquanto isso, o Vasco está de olho no lateral esquerdo Jefferson, que pertence ao Atlético Goianiense, jogador de 26 anos de idade no Dragão desde 2021. Para fechar o giro de notícias, contar que o São Paulo é dono da maior posse de bola do Campeonato Brasileiro de 2023, média de 58,9% de posse por partida, quase 59% de posse. Segunda colocação, você consegue adivinhar quem? Acertou quem lembrou, o Fluminense, 58,4% de posse. Hora de falar sobre o Botafogo, que tem 2 pontos a mais do que a melhor campanha até então na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Para vocês entenderem, a gente tem 15 rodadas do Campeonato Nacional. O Botafogo tem 39 dos 45 pontos conquistados. Era um máximo de 45 pontos possíveis, o Botafogo tem 39. Ninguém na história do Campeonato Brasileiro, desde que ele passou a ser disputado por pontos corridos, tem uma campanha tão boa quanto o Botafogo. O que eu fui fazer? Eu fui buscar a relação de outros clubes que eram líderes ao final de 15 rodadas. O clube que mais se aproxima do Botafogo é o Corinthians de 2017, que tinha 37 pontos. A terceira melhor campanha é do Atlético Mineiro de 2012 com 35 pontos, seguido pelo próprio Galo de 2021 com 34 pontos. O Vasco também em 2012 tinha outros 34 pontos. Já dá para dizer que o Botafogo é o grande favorito ao título? Use espaço para comentário, quero saber a sua opinião. Bora falar sobre Rodrigo Muniz. Ele vai virar jogador do Atlético Mineiro? O que eu posso contar para vocês é que entre o Galo e o atleta já há um acerto verbal. Em relação ao salário, direito de imagem, luvas e tempo de contrato. Falta o principal, um acordo entre o Galo e o Fulham, que é dono dos direitos econômicos. O time inglês iniciou as tratativas pedindo 10 milhões de euros. Nesse momento, topa fazer negócio por 8 milhões de euros, equivalentes a 100% dos direitos econômicos. O Atlético já fez uma primeira proposta recusada pelo time inglês.
Não tenho acesso aos valores. Em determinado momento cheguei a contar para vocês que o Galo sonhava em oferecer 5 milhões de euros por 50%. Não consigo te cravar se essa oferta foi de fato a que o Atlético levou adiante. Diante da recusa, o Galo melhorou um pouquinho a sua proposta e aguarda uma resposta do clube inglês. O Genk da Bélgica e o Toluca do México eram adversários, eram concorrentes do Galo nessa negociação. O Toluca está fora porque acaba de fechar com o Pedro Raul, o Genk segue na parada, mas se depender da vontade do Rodrigo Muniz, ele vai se acertar com o Atlético Mineiro. O Grêmio e o Cruzeiro também tinham a intenção de fechar com o Muniz, mas diante das cifras acabaram desistindo do acordo. Bora falar agora sobre Roger Guedes. Na mira de dois dos clubes mais ricos da Arábia Saudita, informação trazida nesta segunda-feira pelo Fabrizio Romano, jornalista italiano que sabe muito de mercado. Ele contou que o Al Hilal e o Al Nassr querem o Roger Guedes. O Al Hilal, time de Jorge Jesus, o Al Nassr, o time de Luiz Castro, dois técnicos portugueses que trabalharam no futebol nacional e conhecem bastante bem o Roger Guedes. Corinthians afirma que não existe proposta pela dupla. A informação que vem de fora é de que o contato desses dois clubes se deu com o Paulo Pitombeira, que é o representante do Roger Guedes. Eles preparam para os próximos dias uma oferta oficial. É bom lembrar que o Al Nassr também está de olho em outro atacante. O Moussa Diaby, que pertence ao Bayer Leverkusen, está sendo um dos atletas mais disputados do mercado, operação de 43 milhões de euros. Então dá até para imaginar que o Diaby é hoje a prioridade no Al Nassr. Se não rolar acordo, aí sim eles podem pensar na contratação do Guedes. Por que esse negócio é muito ruim para o Corinthians? O Timão tem só 40% dos direitos econômicos do Roger Guedes. Essa informação eu contei com exclusividade para vocês quando o Guedes fechou com o Timão. Ele queria R$1,5 milhão por mês, o Corinthians disse que não tinha capacidade financeira para fazer esse investimento e decidiu dar 60% dos direitos para o atleta, ficando com apenas 40%. Então se vier uma proposta, por exemplo, de 10 milhões de euros e o Corinthians acabar aceitando, o Timão fica só com 4 milhões de euros e repassa 6 milhões ao Roger Guedes. Nicola, mas então o Corinthians não vai aceitar proposta nenhuma, não é? Tem um detalhezinho também nesse contrato que pode prejudicar o Timão. A partir de um determinado valor não confirmado pelo Corinthians, a especulação é de que esse valor é de 12 milhões de euros. Se o Corinthians recebe uma oferta de 12 milhões de euros ou superior e não aceita essa proposta, o Corinthians se vê obrigado a comprar os 60% dos direitos econômicos do Roger Guedes, o grande craque, o principal jogador corintiano nos últimos anos, especialmente na temporada de 2023, ele faz enorme diferença. Antes de mudar de assunto, só mais uma informação importante sobre o Timão. O Corinthians anunciou nas últimas horas a renovação do contrato do Moscardo, volante de só 17 anos de idade, revelado na base, uma aposta do Vanderlei Luxemburgo e titular absoluto das últimas partidas, tem jogado muito bem. Novo contrato só se encerra em 2026. Atleta com enorme potencial. Bora mudar de assunto e falar sobre o Wendel. O volante que pertence ao Zenit ainda não se reapresentou depois do período de férias. Os caras já estão treinando, já inclusive disputaram a final da Supercopa da Rússia no último fim de semana e o Wendel não apareceu por lá. O clube russo, diante dessa situação, decidiu colocar o atleta à venda. E nas últimas horas surgiu a notícia de que o Palmeiras é um dos interessados e tem negociações em andamento. Fui checar com uma fonte minha no Palmeiras, posso assegurar que o Wendel foi consultado pelo Palmeiras em janeiro e nos últimos dias. Mas a expectativa em relação a um acerto é bem pequena. É que o Palmeiras foi informado que apesar do litígio entre o Wendel e o Zenit, o clube russo não topa em hipótese alguma emprestá-lo. A única chance de negociação é em definitivo. E o preço é salgado, algo na casa dos 22 milhões de euros. Você sabe que a Leila Pereira tem a política do investimento baixo, barato. Não vai em hipótese alguma avançar com essas cifras. A minha fonte do Palmeiras disse o seguinte, abre aspas, o valor dele é fora da nossa realidade e essa negociação não deve evoluir, fecha aspas. O Wendel, que tem só 25 anos de idade, nem é essa função do primeiro volante, ele atua mais como um segundo homem de meio campo, tanto que apresentou na última temporada os seus números, sua temporada com mais gols e assistências na carreira. Foram 31 jogos com 9 gols e 5 assistências. Importante contar que o contrato dele só se encerra em 2027. O Palmeiras vai estar na parada se o Zenit topar emprestá-lo ou vender apenas um pequeno percentual. Não acho que deve avançar. Sobre o Fernando, volante que pertence ao Sevilha. Essa mesma fonte alviverde que não demonstrou muito ânimo em relação à contratação do Wendel, disse que o Fernando
não recebeu proposta. Nem o Fernando nem o Sevilha foram consultados até agora. Essa pessoa não descartou a possibilidade de o Palmeiras tentar uma negociação, mas disse que até esse momento não houve abertura de negociações. Prometo ficar de olho, qualquer novidade eu conto para você. A partir das 7 da noite, a gente vai estar ao vivo aqui para responder as perguntas, dúvidas, sugestões e curiosidades. Você entra, manda sua pergunta, o que eu não souber, repasso para as minhas fontes. Combinado? Deixa like, se inscreve, compartilha esse vídeo e volta por aqui sempre para a gente deixar você super bem informado. Abraço, tchau!